Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador que acabou de sair, convido o nobre vereador Rogério Bittar para fazer a leitura da ata. Ata da primeira sessão ordinária, em 17 de fevereiro de 2009. Presidência do senhor vereador Stepan Essessian, primeiro vice-presidente. Às 14h15, em segunda chamada e com a presença dos senhores vereadores Jorge Pereira, Carlos Bolsonaro, Marcelo Piuí, Patrícia Amorim, Ivanir de Melo, Bencardino, Carminha Jerominho, Lucinha, Alfredo Sirquis, Paulo Pinheiro, Eliomar Coelho, Stepan Essessian, Raymond, Tereza Berger, Luiz Carlos Ramos, Carlos Caiado, Dr. Jarinho, Cristiano Girão, João Cabral, Leonel Brizola Neto, Rosa Fernandes. Assume a presidência o senhor vereador Stepan Essessian, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Jairinho, primeiro secretário. Encerra-se a sessão às 16h30 e 37 minutos. Obrigado, vereador Rogério Bittar. Não havendo aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, fica a palavra franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa a ser o seu prolongamento. A Câmara dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 9 de 2009. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga, à professora Hebe Lobo Pereira da Costa, por sua atuação em prol das mulheres, além dos relevantes serviços prestados à população do Rio de Janeiro. Requerimento da vereadora Rosa Fernandes. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 10 de 2009. Requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao deputado federal Vinícius Carvalho. Requerimento do vereador Jorge Braz. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 11 de 2009, requer à mesa diretora, na forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao doutor Boaz Ramos de Avelar Júnior, médico cardiologista. Requerimento de autoria do vereador Bencardino. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. E esgotada a matéria do prolongamento, passa-se à ordem do dia. Com a palavra pela ordem, o nobre vereador, líder do governo, Adilson Pires. Senhor presidente, senhores vereadores, eu pedi a questão de ordem para fazer aqui primeiro uma explicação rápida. Eu não estava na Câmara ontem, eu estive em São Paulo a convite da Secretaria de Transporte de São Paulo. Eu estou me empenhando bastante em estudar o sistema de bilhete único, que é um compromisso do prefeito Eduardo Paes de implantá-lo no Rio de Janeiro. E como eu sei que esse assunto é um assunto que, com certeza, trará muito debate, muita polêmica, porque tudo aquilo que envolve o sistema de transporte do Rio de Janeiro acaba sempre tendo muita polêmica. Então, eu estou me propondo a estudar bastante o assunto para que depois possamos, no momento oportuno, encaminhá-lo e tratá-lo aqui na Câmara.
Mas eu tive conhecimento da intenção da vereadora Lucinha de apresentar um pedido de constituir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a denúncia de superfaturamento na compra de um dos itens da merenda escolar, que é o pãozinho, de 30 gramas e de 50 gramas. Considero que a CPI é um instrumento legítimo, e é um direito legítimo de qualquer vereador propor a CPI, é um instrumento necessário na democracia. Portanto, aqui, acho que a vereadora está absolutamente dentro do seu direito, como parlamentar, de propor a CPI. No entanto, eu queria ponderar junto à vereadora, porque eu tenho uma preocupação, a Câmara, ao longo dos anos, ela não é só a Câmara de Vereadores, a Câmara Federal, a própria Assembleia Legislativa, muitas das vezes a gente entra numa linha de proliferar tantas CPIs, que esse instrumento que é tão importante, ele acaba, às vezes, perdendo um pouco a sua verdadeira dimensão. Eu acho que esse assunto que envolve a merenda escolar, até onde eu estou acompanhando, tiveram duas providências corretíssimas. Uma providência tomada pelo Poder Executivo, que inclusive resultou na correção do problema. Mas mais do que corrigir o problema, o Poder Executivo determinou, através da Secretaria de Educação, que se apure de forma plena, total e com todo rigor o que houve nesse episódio, porque não basta ter corrigido o valor. Nós temos que saber o que houve para que tenha se cometido esse absurdo, quem são os responsáveis e o que essas pessoas irão sofrer enquanto consequência. Isso, pelo que eu estou informado, é uma providência que o Poder Executivo já tomou e que nós deveremos ter uma resposta nos próximos dias, aí, talvez uma semana, a Câmara já esteja informada disso. Segunda providência foi tomada pelo próprio Poder Legislativo. Fui informado pela imprensa que a vereadora Andréa Gouveia solicitou uma inspeção especial do Tribunal de Contas, que é também um instrumento correto, legítimo do Poder Legislativo fazê-lo. Consequentemente, eu queria ponderar junto à vereadora Lucinha que eu considero que essas duas medidas, elas poderão dar à Câmara de Vereadores, no espaço aí de uma semana, e nós estamos no período agora de pré-carnaval, amanhã talvez seja o último dia de funcionamento nosso, e nós ainda não conseguimos constituir as comissões. A negociação hoje dos líderes apontou que nós vamos para a votação nessa matéria. Essa votação deverá ocorrer no dia 2 de março. Então, até o dia 2 de março, a Câmara não vai ter o funcionamento pleno do seu plenário. E é esse tempo que é o tempo que eu gostaria de solicitar à vereadora Lucinha, que nós pudéssemos aguardar essas duas medidas, essa do tribunal e a que eu considero até mais importante, do Poder Executivo, de apresentar quem são os responsáveis por esse absurdo e que medidas as pessoas vão sofrer, porque quem comete um crime como esse, um crime dessa gravidade, se for servidor público e for comprovada a má-fé, tem que ser demitido a bem do serviço público. Se for algum segmento do setor empresarial ou alguma pessoa que ocupe cargo de confiança e não servidor de carreira, da mesma maneira, sofrer as consequências ou do rompimento do contrato ou da exoneração do cargo, e eu diria mais do que isso. Comprovado o envolvimento de servidor público, é caso, inclusive, de denúncia criminal formal para que essa pessoa seja posta na cadeia. Porque quem faz uso desse expediente, superfaturar valor de merenda escolar, na minha opinião, é tão marginal, tão criminoso, quanto os criminosos que a gente vê hoje denunciados na imprensa, envolvido com o que a gente chama de crime comum. Esse crime de colarinho branco, entre aspas, cometido por essas pessoas, tem que ser punido, eu diria até com mais rigor do que os outros crimes. Portanto, vereadora Lucinha, eu queria fazer essa ponderação, e aí, claro, se nós não tivermos, até o início dos trabalhos, uma resposta conclusiva, definitiva, que convença a senhora de que a CPI é absolutamente necessária, nesse momento eu próprio me proponho a ajudá-la na constituição da CPI, mas eu gostaria que nós pudéssemos ter esse gesto de boa vontade e ter esse primeiro prazo aí, porque eu estou percebendo que há, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, o interesse de apurar com todo o rigor
isso que é um crime absurdo cometido contra a cidade do Rio de Janeiro. Pela ordem, a palavra a vereadora Lucinha. Boa tarde, senhor presidente do trabalho, nobre vereador Stepanecessian, aos nobres vereadores que se encontram nessa casa. Eu gostaria de responder ao nobre vereador Adilson Pires que o mais importante é a transparência, vereador. O mais importante é a transparência. Essa questão do pãozinho de 50 gramas ser mais barato que o pãozinho que é fornecido de 30 gramas à rede pública de ensino, às escolas municipais, isso é um grande absurdo. Acho que o Poder Legislativo, através de uma comissão parlamentar de inquérito, vai ajudar e muito na transparência, no levantamento desses contratos, para a punição dessas pessoas que se utilizaram desse expediente de forma irregular para beneficiar a empresa. Então, acho que o procedimento correto dessa Casa de Leis sempre foi assim, e eu sempre estive aqui nessa casa, ao longo dos anos, participando de algumas CPIs, dando oportunidade para que os fatos venham à tona e o esclarecimento venha a acontecer, e o Tribunal de Contas já tomou as providências. O Executivo também. Cabe agora a nós, Poder Legislativo, que fomos eleitos pelo povo, fazermos a nossa parte. Eu acredito que tem interesse do Executivo, do prefeito Eduardo Paes, em levantar essas informações, do Tribunal de Contas também. Mas cabe a nós, vereadores, legisladores dessa casa, através dessa comissão parlamentar de inquérito, ouvir não só os funcionários da prefeitura, como solicitar o comparecimento da controladoria, da empresa que fornecia esse alimento, os pães, para as escolas municipais, como também de algumas peças importantes que nós vamos ter acesso no decorrer do levantamento dos trabalhos dessa CPI. Então, eu não vejo problema nenhum, vereador Adilson Pires, é papel do Poder Legislativo. Nós temos que aprofundar, sim, porque isso que aconteceu agora, no início desse ano, a Câmara Municipal, ela tem que buscar as informações, todos os elementos. E eu fui presidente da CPI do IPTU. E me recordo que no final do trabalho daquela CPI, no ano de 2000, nós conseguimos apurar um rombo de 100 milhões. De 100 milhões de reais, que a Prefeitura deixava de arrecadar através do IPTU. E naquele momento, através do relatório final, que foi apresentado à CPI do IPTU, o próprio Executivo demitiu, a bem de serviço público, 5 fiscais de renda do município. Significa que a CPI teve êxito, apurou os fatos, apresentou um relatório coeso, firme e que não teve outra saída, a não ser a demissão desses fiscais de renda. Então, eu acho que nesse momento que foi solicitada a CPI, é para se estudar, sim, para levantar todas as informações. A Câmara Municipal, nós, legisladores dessa cidade, temos que dar oportunidade para que a população veja que nós estamos atuando. Não é através do requerimento de informação apenas da Secretaria de Educação. Eu acho que a Comissão Parlamentar de Inquérito é importante porque ela dá transparência, vereador Adilson Pires. Como no passado nós aprovamos também aqui a CPI da merenda escolar, que na época apurou o envolvimento da Milano, que também fornecia merenda escolar de péssima qualidade aos alunos da rede pública. Então, nada melhor do que a transparência. Eu acho que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem que existir, porque esse instrumento dessa Casa Legislativa, o dever de casa do Tribunal de Contas está sendo feito, o dever de casa do Executivo também. E essa Casa de Leis também tem que fazer o seu dever de casa, que é apurar todos os fatos e, se realmente ficar comprovadas as irregularidades que foram cometidas, punir os funcionários que se utilizaram desse expediente, como também o ressarcimento, né, por parte da Prefeitura, né, do dinheiro a mais que foi pago pelo pãozinho de 30 gramas fornecido às nossas crianças. Então, era esse esclarecimento, vereador Adilson Pires, que eu queria dar ao nobre vereador. O melhor instrumento nessa casa sempre foi e será Comissão Parlamentar de Inquérito. E eu só participo de algumas comissões parlamentares de inquérito, poucas. Essa que eu solicitei e que tive o apoio de 19 vereadores, é em função de que são alunos da rede pública de ensino, da nossa cidade do Rio de Janeiro, que estavam se alimentando no pãozinho de 30 gramas, pagando por um preço absurdo. E quem paga o valor desse preço do pãozinho caro, somos todos nós que pagamos impostos. Então, acho que a Comissão Parlamentar de Inquérito ela é fundamental, porque é uma peça importante do instrumento legislativo dessa casa. Obrigada. Pela ordem, com a palavra o vereador professor Washington. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, senhor presidente, eu gostaria de deixar registrado aqui uma coisa que eu acho que é fundamental para o Legislativo
do município do Rio de Janeiro e, logo, por consequente, importante para a nossa casa. Eu acho que a Comissão Parlamentar de Inquérito é um melhor instrumento que nós temos para trabalharmos em benefício da sociedade. Agora, eu queria deixar registrado que é importante que esta casa comece a reavaliar os valores, comece a reavaliar a importância dos instrumentos que nós temos para trabalhar. A vereadora Lucinha fez um comentário aqui em que ela diz a questão do requerimento de informação. O requerimento de informação é um instrumento maravilhoso de combate à corrupção, um instrumento maravilhoso para sabermos o que está acontecendo no Executivo, no Judiciário, em qualquer aspecto da nossa sociedade. Agora, se faz necessário que valorizemos o requerimento de informação que está completamente desvalorizado, está completamente desmoralizado. A CPI é fundamental. Agora, eu lembro que eu fui relator da CPI, que a vereadora Lucinha comentou aqui, em que eu fui relator e ela era a presidente. E aconteceu o que, via de regra, acontece com o Legislativo, em que nós somos acusados de toda a CPI terminar em pizza. Mas termina em pizza provocada por quem? Quem assa a pizza e onde é o forno onde a pizza é assada. Porque nós fizemos um relatório, conseguimos desvendar coisas horríveis que aconteciam nessa cidade, um prejuízo aos cofres municipais na ordem de 100 milhões de reais, e o nosso relatório foi entregue ao Ministério Público. Se faz necessário que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro tome providências para que toda CPI que seja realizada aqui nesta casa, ao ser entregue o relatório de informações, que esse relatório seja avaliado e seja julgado por quem é de direito, porque senão nós vamos passar o resto da nossa vida sendo acusados de terminarmos as CPIs em pizza. Essa CPI que a vereadora Lucinha quer abrir, eu até concordo com o nobre vereador Adilson Pires. Mas, em compensação, é um direito do Legislativo, como bem defende a vereadora Lucinha. E eu, como conheço a vereadora Lucinha, o respeito que eu tenho, o carinho que eu tenho, a amizade que eu tenho pela vereadora, entendo que ela nunca tentaria entrar com uma CPI que fosse direcionada para prejudicar alguém. Eu acho que nós, que fazemos parte da base de sustentação do governo Eduardo Paes, temos que aproveitar. Se a CPI for implantada, se a CPI for aberta, nós temos que aproveitar para tirarmos vantagens, tirarmos benefícios que essa CPI poderá nos trazer. Eu estarei aqui, de qualquer forma, pronto para defender os interesses do prefeito Eduardo Paes, porque entendo que essa CPI, na realidade, não será aberta contra o governo do Eduardo Paes. Porque nós não podemos permitir que a sociedade continue sendo enganada, sendo vilipendiada de uma forma mesquinha, como normalmente nós temos observado. Eu tenho aqui no jornal O Dia, se eu não me engano, em que o ex-prefeito César Maia disse que o município tem um TCM capaz de analisar cada item e fato. Os preços estão disponíveis na tabela da Fundação Getúlio Vargas, que a Controladoria utiliza, o que facilita a auditoria. E tenho aqui a tabela de preços. Alguém está mentindo, ou a tabela de preços da Fundação Getúlio Vargas, ou o prefeito César Maia. Alguém está mentindo. Se eles dizem coisas diferentes, aqui na tabela do Tribunal de Contas diz que o preço por quilo do pãozinho está, em média, equivalente a R$ 6,31, enquanto que o pãozinho era vendido a R$ 10 e alguns centavos. Então, tem mentira nisso aí. Então, não dá para a Câmara de Vereadores ficar, de uma certa forma, muitas vezes até por desconhecimento, compactuando com mentiras que são colocadas na imprensa para que a população seja frequentemente enganada. Eu tenho aqui o relatório da nobre vereadora Andréa Gouveia, em que ela detalha, item por item, o que foi feito e o que foi trabalhado na CPI da merenda no ano passado. E ainda tenho aqui, quando diz, vereadora, além do Ministério Público Estadual, a CPI encaminhou o relatório ao Ministério Público Federal, uma vez que parte dos recursos da merenda escolar
são repasses de verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Também foram encaminhadas cópias do relatório à Delegacia de Polícia Fazendária, ao Tribunal de Contas do município e à Prefeitura do Rio. Então, eu entendo que o papel do Legislativo foi feito e de uma forma correta e coerente. Agora, não dá para ficarmos à mercê daqueles que têm que receber o relatório e tomarem providências, não a tomarem e ficarmos constantemente passando o papel de um legislativo que não atua, um legislativo que não cuida da sociedade, o que não é verdade. Se a CPI for aberta, que a seja, mas para apurarmos os fatos. O próprio prefeito Eduardo Paes, ele já coloca numa matéria do jornal, em que ele diz que é inadmissível acontecer o que aconteceu. Com toda certeza, é erro de percurso, com toda certeza, algum funcionário mal informado ou mal intencionado conduziu o processo de uma forma incoerente, mas não podemos, de forma alguma, imputar esse erro ao governo atual, que ora está se instalando, que não teve tempo ainda de, pelo menos, tomar pé das coisas irregulares que estão acontecendo. Quero parabenizar, senhor presidente, a Câmara de Vereadores, na pessoa da nobre vereadora Lucinha, por trabalhar na implantação da CPI, mas quero parabenizar também o nobre líder do governo pela defesa que faz, porque, na verdade, não podemos ficar a reboque de nenhuma instituição. Aqui, ó, o relatório da vereadora Andréia é claro, ela encaminhou para os órgãos competentes. Se os órgãos competentes não tomaram providências, que as providências sejam exigidas deles, porque o papel do Legislativo é apurar, mas o papel do Ministério Público é tomar providências e exigir que o relatório seja cumprido. Quero parabenizá-la também ao vereador Carlos Eduardo, que participou da CPI, e dizer, não podemos abrir mão, senhor presidente, porque desta forma nós podemos transformar a CPI, que é um dos grandes instrumentos de luta do Legislativo, em alguma coisa que se torne vulgar, incoerente e sirva de chacota para a população que nós tanto temos que representar. Muito obrigado a Vossa Excelência e obrigado a todos os presentes. Pela ordem, com a palavra, o nobre vereador Adilson Pires. Senhor presidente, eu pedi a palavra mais uma vez pela ordem. Primeiro, para esclarecer o seguinte, eu sei que muitas das vezes no passado, na Câmara, eu nem sabia que a CPI já tinha o número de assinaturas. Fiquei sabendo pela vereadora Lucinha. Eu tinha feito a ela um apelo para que nós pudéssemos aguardar até o dia 2, e se não houvesse as respostas conclusivas, definitivas, eu próprio falei para ela que assinaria a CPI. Sei que no passado esses fatos aqui na Câmara muitas das vezes ocorriam sem a transparência que a senhora está cobrando, porque aí fica aquela coisa de você procura um, procura o outro, tira assinatura, bota assinatura. Eu queria, de forma absolutamente transparente, para a Câmara e para a sociedade do Rio de Janeiro e para a imprensa que está aqui, dizer que a nossa orientação do ponto de vista da liderança do governo é que os vereadores que compõem a base do governo deveriam dar esse voto de confiança até o dia 2, assinar o pedido de CPI, para criar uma CPI. Quando há o compromisso do governo de apresentar todas as respostas, sinceramente falando, e considerando que até o dia 2 nós vamos estar com a Câmara praticamente sob recesso, eu não consigo enxergar honestamente, quer dizer, o objetivo que teria a constituição da CPI de imediato. A constituição da CPI, eu repito, é um instrumento legítimo do Poder Legislativo. E é também legítimo qualquer vereador propô-la. E eu acho que a vereadora Lucinha está cumprindo o papel legítimo dela. No entanto, nós não podemos criar uma falsa ideia de que a CPI é a solução para todos os problemas. Criou a CPI, está tudo resolvido. Fosse assim, na cidade do Rio de Janeiro, muitas coisas estariam resolvidas, porque nós tivemos uma quantidade enorme de CPIs que funcionaram na Câmara de Vereadores. Algumas delas com conclusões seríssimas, com indicações seríssimas ao Ministério Público, e algumas delas que depois acabaram também não tendo a concretude que deveriam ter. Nesse caso específico,
de superfaturamento de um item da merenda escolar, do preço do pãozinho, eu queria repetir o que eu disse na primeira vez. É um fato grave, é um crime, é um absurdo, já mereceu uma palavra veemente do prefeito. Nenhum dos 51 vereadores aqui pode se conformar com um absurdo desse. Todos os 51 vereadores têm que somar suas vozes na sua crítica e na sua cobrança de providências enérgicas e graves contra quem comete um crime desse. Mas o que nós queremos é a solução. O que eu quero, por exemplo, é que se algum servidor é responsável, ele não só seja demitido, como seja preso. Se algum empresário é responsável, que tenha um contrato suspenso e que seja preso, e que devolva o dinheiro. Se eu hoje tivesse convencido que a única forma de fazer isso é criar a CPI hoje, eu assinaria aqui agora. Mas eu estou afirmando aos senhores vereadores, o governo já está tomando todas as providências e no dia 2 eu estarei aqui para dar uma resposta aos vereadores. Então, o que eu estou pedindo, e acho que isso... Eu também não tenho muita preocupação, nem o prefeito, porque esses episódios se referem a um contrato feito ainda sob a gestão do prefeito César Maia. Mas, para mim, não importa se o prefeito é o César Maia ou se o prefeito é o atual prefeito Eduardo Paz, do qual eu sou o líder. O problema não é o nome do prefeito. O problema é a reação que qualquer governo deve ter diante de um fato como esse. A reação que nós estamos tendo, primeiro, é uma reação de transparência. Não estamos tratando o assunto no pé do ouvido de ninguém. Estamos tratando aqui do microfone, entendendo que é legítimo o que a vereadora está propondo. No entanto, também com toda a transparência, e também é legítimo, eu estou, em nome do governo, pedindo um prazo até o dia 2 de março. Então, quem dos vereadores que compõem a base do governo tiver, porventura, assinado a CPI, a orientação do governo é que nós retiremos a assinatura e no dia 2, se não houver uma resposta, eu próprio vou, junto com os outros vereadores, assinar a constituição dessa CPI. Porque, repito, eu acho que todos nós aqui temos bastante responsabilidade com a cidade do Rio de Janeiro. Acho que aqui todos os 51 vereadores estão preocupados com a cidade. E nós não podemos ter essa preocupação da forma como seremos cobrados. Eu queria dizer que a iniciativa da vereadora Andréa Gouveia de solicitar a inspeção do Tribunal de Contas é a iniciativa correta que a Câmara deveria tomar. A iniciativa que o prefeito e a secretária de Educação tomaram de estar apurando o fato é a iniciativa correta que o Poder Executivo tinha que fazer. E duas medidas como essas, não tendo a eficácia, aí eu acho que a CPI, como em qualquer outro caso deveria ser, ela é aquele instrumento que nós adotamos no momento em que o Poder Legislativo percebe que, diante de uma denúncia de uma gravidade como essa, nada foi feito, tudo está parado, e aí o Poder Executivo, de fato, tem que usar a CPI, que é um instrumento de força do Poder Legislativo. Eu diria sempre o seguinte: a CPI ela é um canhão que nós temos na mão. Nós não podemos usar toda hora esse instrumento sob pena de transformá-lo numa coisa corriqueira e não cumprir o verdadeiro objetivo que deveria ter uma CPI na Câmara de Vereadores. Então, a orientação que eu queria passar aos vereadores que, porventura, possam ter assinado a CPI desavisadamente, é que nós gostaríamos de pedir isso até o dia 2 de março, quando a Câmara vai voltar a funcionar, a gente dá esse voto de confiança ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas para realizar a inspeção solicitada pela vereadora Andréa. Pela ordem, nobre vereador André Gouveia Vieira. Obrigada, presidente. Eu queria, em primeiro lugar, registrar que a CPI da merenda escolar, que foi feita em 2006, presidida pelo vereador Carlos Eduardo, do qual eu fui relator e da qual também participou o colega, então vereador Argemiro Pimentel, teve um resultado, não é? Não teve todo o resultado que nós gostaríamos e que nós esperávamos, mas teve um resultado imediato, porque pela primeira vez a prefeitura parou de fazer aquela licitação antiga, aquela licitação fechada, aquela licitação que sempre deu margem a uma porção a falta de transparência, e adotou o pregão presencial a partir de então para a realização das licitações para merenda escolar.
Isso, só na primeira licitação, resultou numa economia de 10 milhões de reais na compra da merenda escolar. Então, esse foi um avanço importante. Mas muito mais coisa não foi adiante. O Tribunal de Contas do município, por exemplo, deveria ter se aprofundado no que estava escrito ali, no que estava revelado ali naquele relatório, e sustou, parou no meio do caminho. A Delegacia de Polícia Fazendária, Delegacia Federal, está lá com processo. Recentemente eu estive lá para uma outra, em relação a uma outra CPI, e o delegado que estava lá comentou comigo: vereadora, aquele seu processo da merenda escolar, eu vou dizer uma coisa para a senhora, essas empresas todas de fornecimento de alimentação, isso é tudo um cartel, isso é tudo uma mentirada, isso é tudo uma brincadeira, isso tudo devia estar tudo na cadeia. Eu falei: e o senhor está fazendo o quê em relação a isso? Porque nós entregamos ao senhor o resultado de um relatório de uma CPI, onde havia muitos elementos para os senhores se aprofundarem. Não, nós estamos, o inquérito não foi encerrado, nós continuamos interrogando, chamando as empresas para prestarem esclarecimentos, mas não mais sobre o assunto. O Ministério Público Estadual e Federal, ambos chegaram a pedir informações ao Tribunal de Contas do município, porque vejam só como é que funcionam os controles que nós criamos, né? A sociedade, né, criou, deu ao Estado, através de seus representantes, uma série de possibilidades de instituições que deveriam estar servindo de instrumentos de controle do uso do recurso público. Então, nós temos Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do município, do Estado, temos as câmaras legislativas, todos fazem os controles, né, das contas públicas. Muito bem, só que quando você encaminha, vou dar o exemplo dessa CPI, você encaminha um relatório para o Tribunal de Contas do município, para o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, o que acontece? O federal e o estadual, eles vão ao Tribunal de Contas do município, para que o TCM faça o trabalho deles, ou deem a eles as informações para que eles façam o seu próprio relatório. Então, não adianta, porque se para no Tribunal de Contas do município, parou. O estadual não vai para frente, o federal vai ficar parado. Então, esse é um problema que eu acho que institucionalmente esse país tem que rediscutir, porque não adianta ficar essa quantidade de controles e os controles não conseguem dar um retorno para a sociedade para aquilo que eles foram criados. Especificamente, o que está acontecendo nesse momento, nessa questão do pãozinho? É um absurdo, né? Durante um ano, a tabela do preço de referência dos produtos que a Prefeitura comercializa e coloca no Diário Oficial, publica no Diário Oficial como preço para a compra daqueles produtos pelos órgãos públicos municipais, durante um ano o preço desse pãozinho mínimo era 30 centavos, não é? 30 centavos. O pão de 30 gramas. O pão de 50 gramas, nessa tabela, que é quinzenalmente publicada, porque é feito um trabalho de pesquisa quinzenal sobre os preços, então, a cada 15 dias, publica-se essa tabela com os preços das mercadorias. Durante um ano inteiro, o pãozinho de 30 gramas custou mais caro, segundo a tabela, que o pãozinho de 50 gramas. Durante um ano. É uma coisa fantástica. Você paga menos ou paga mais por um produto menorzinho, né? No dia em que saiu publicada a reportagem do jornal O Dia, né, a tabela, pela primeira vez, veio com o preço do pãozinho de 30 gramas com 19 centavos, que é mais ou menos o que se compra na padaria. Quando você vai na padaria comprar, nós fizemos rapidamente uma pesquisa aqui na vizinhança ontem, e custava 19 centavos o pão careca, que foi o que apareceu finalmente, depois de um ano, na tabela publicada
pela Prefeitura. Que tabela é essa? Isso nós vimos quando nós fizemos aqui a CPI da merenda escolar e recomendamos à Prefeitura, recomendamos ao TCM que rediscutisse a forma como é feita essa tabela. Essa tabela é produzida pela Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas recolhe esses preços quinzenalmente a partir de um decreto, se baseando num decreto do prefeito César Maia de 2001. Nesse decreto, o prefeito César Maia determina qual é a fórmula para chegar ao preço que a prefeitura paga pelos produtos. Que forma é essa? Ela pega o preço no atacado e pega o preço no varejo. Os preços extremos, o maior e o menor, são eliminados. E existe uma conta que se faz, uma conta lá, que você tem um preço médio do preço do atacado e do preço do varejo. É esse preço médio que é o preço que é estabelecido para a compra dos produtos da Prefeitura. O que a gente viu aqui na CPI? E fizemos essa pergunta para o técnico da Fundação Getúlio Vargas, e ele respondeu, de certa forma, afirmativamente, concordando com a conclusão que nós estamos chegando aqui. Ora, nós fazemos a compra centralizada da merenda escolar. Ela não é descentralizada. Ela é centralizada exatamente porque pressupõe-se que quando você compra em grande quantidade, você compra no atacado e o preço baixa. Você paga o menor preço possível. Então, por que, se é assim, você tem que fazer uma média, introduzindo nessa média o preço do varejo, que é maior do que o preço do atacado? Por que você está puxando para cima esse preço? Pedimos, solicitamos, encaminhamos, sugerimos no relatório da CPI que fosse rediscutido esse decreto do prefeito. Perguntamos, na ocasião, ao técnico da Fundação Getúlio Vargas se tivesse sido feita essa compra da merenda escolar nos últimos 12 meses, de acordo com o menor preço registrado por vocês no atacado, nós teríamos pago menos? Teríamos. Nós teríamos gasto menos com a compra da merenda escolar. Nada foi mudado. Tudo continua como era feito desde 2006, quando foi feita essa CPI, até desde antes de 2006, porque isso já vinha desde 2001. O que mais que essa CPI revelou? O que mais que nós descobrimos? A falta completa de treinamento, de capacitação do funcionalismo público municipal para fazer acompanhamento de contrato e para fazer licitação. As pessoas que participaram da comissão de licitação, daquela merenda escolar que era feita pelo método antigo, elas não tinham ideia de qual era a tarefa e o que elas tinham que fazer ali naquela comissão. A gente perguntava, elas não sabiam descrever como é que tinha sido a reunião em que se decidiu, na abertura dos envelopes, que tal empresa tinha sido vencedora. Mais ainda, descobrimos que a Secretaria de Educação não tinha designado um fiscal para o contrato. Isso é lei, é a prática legal e obrigatória da administração pública. Todo contrato tem que ter um fiscal do contrato. Não havia fiscal do contrato na merenda escolar na Secretaria de Educação. Me pergunto, será que existe para o pãozinho, para esse contrato, com essa empresa que está fornecendo o pãozinho? Eu não sei. Eu estou fazendo uma indicação legislativa, propondo à nova administração, porque nada disso é decisão da atual administração. Nada do que está acontecendo tem aí o carimbo dessa atual administração. E isso é rescaldo dos últimos, pelo menos, 4 anos. Então, o que eu estou propondo é que se rediscuta toda a questão da merenda escolar. Então, são muitos os problemas com a merenda escolar. Além dessa formalidade na compra, da centralização, a gente ainda tem a questão que as escolas não estão preparadas para dar almoço. Nós vimos aqui, quando as merendeiras vieram depor, quando os profissionais da educação vieram dar o seu depoimento na CPI, que nós temos 750 mil alunos e que só 60% comem. Só 60% se alimentam. 40% da nossa rede
não come na escola. E nós recebemos dinheiro do governo federal para alimentar 750 mil. E era dito ao governo federal que nós estávamos alimentando 750 mil. Nós estávamos falando uma mentira. Porque nós estávamos alimentando 60% apenas e dizíamos que estávamos alimentando muito mais. Então, isso é uma outra questão que precisa ser discutida. Por que não comem? Porque as escolas não têm refeitório suficiente para que as pessoas possam almoçar, as crianças possam almoçar às 11 horas da manhã. Então, o almoço começa a ser servido às 9 da manhã. Coração de boi. No dia que tem coração de boi, as crianças, por exemplo, não comem nem às 9, nem às 10, nem às 11. Mas a secretaria insiste em que tem que ter coração de boi no cardápio da merenda, porque parece que é muito nutritivo. Então, ou seja, há que se rediscutir essa questão da merenda. Não há refeitório dentro das escolas para as crianças possam fazer um almoço normal. Então, elas começam às 9 horas da manhã e, quando chega a turma da tarde, elas são, muitas vezes, vão almoçar às 4 da tarde. Então, não almoçam, porque ninguém aguenta ficar sem almoçar até às 4 da tarde, elas já vêm alimentadas de casa. A maioria das que podem ainda comer alguma coisa em casa. Então, por isso que eu acho que essa atual administração, ela vai dar uma resposta a isso. Acho que ela está buscando essa resposta, porque ela é complexa. Eu imagino a nova secretária de Educação, a nova secretária de Fazenda, tentando entender o que está acontecendo. Que diabos é isso? Que essa tabela mostra uma coisa dessa. O que houve? Má fé, erro de digitação. A verdade é que nós certamente pagamos mais do que deveríamos ter pago. Então, essa empresa que recebeu mais deve ser uma empresa que deve ficar sob suspeita, porque se ela recebeu e aceitou receber por um preço que ela sabia que não era o preço real, não é uma empresa que mereça a confiança da administração pública. Esse dinheiro tem que ser cobrado. Nas próximas faturas tem que ser tirado. E é preciso que se faça uma investigação interna na Controladoria Geral do município, porque essa famosa controladoria que o prefeito tanto anunciava como o garantidor das contas públicas, é essa controladoria que tinha que ter percebido o absurdo dessa tabela, porque a tabela concluir, vereadora, entrega nós temos outros vereadores inscritos. Muitos, né? A fala importantíssima de Vossa Excelência, mas... Eu estou terminando e só queria fazer pormenorizadamente, dizer um pouco esses esclarecimentos para que os vereadores compartilhando dessas informações, a gente possa, se tiver a CPI, se chegarmos à CPI, e a CPI é legítima, para que a gente já parta, para não ficar só discutindo esse preço do pãozinho, porque a estrutura da questão da merenda escolar é que precisa ser redefinida, que precisa ser rediscutida na sua integralidade. São muitos fatores, são muitas questões que precisam ser levadas em consideração. Muito obrigado pela sua paciência, senhor presidente. Prazer, vereadora. Pela ordem, vereadora Tereza Berger. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, eu quero me solidarizar com as palavras da minha companheira de partido, Lucinha, vereadora Lucinha, e também parabenizar a vereadora Andréa Gouveia Vieira pela sua explanação em relação à questão da merenda escolar, que eu acho que é uma questão que precisa ser rediscutida sim. Entendo também o seguinte, que a sugestão do líder de governo de se fazer um requerimento de informações, eu acho que o requerimento de informações não inviabiliza... Bom, mas houve essa sugestão, sim, de algum vereador. Ele não inviabiliza a criação da CPI, até porque a CPI, ela não tem
um caráter punitivo, ela é investigativa. Eu acho que a função é esta. E como muito bem colocou a vereadora Andréa Gouveia, está mais do que na hora se discutir essa questão da merenda escolar. Não tem ninguém aqui querendo criticar o atual governo, até porque eu acho que é muito prematuro. O prefeito Eduardo Paes assumiu há pouco mais de um mês, mas se houve erros no futuro da gestão passada, e esses erros estão continuando na gestão atual, eu acho que nós temos que corrigir isso sim. E nada melhor do que a CPI. Eu entendo também, vereador Adilson Pires, que nós temos que tomar um cuidado, e um cuidado muito especial, para não começar a boicotar CPIs, inviabilizar CPIs nesta casa. Porque durante anos e anos, nós aqui não avançávamos com essa questão. O vereador e hoje conselheiro Ivan Moreira permitiu que todos os vereadores trabalhassem exatamente por isso, porque ele acatava essas decisões dos vereadores. E a CPI é um instrumento de ação legítimo de todo vereador. Então temos que tomar cuidado com isso e entendo sim, eu não vejo absolutamente nenhum problema na instalação dessa CPI. Eu acho que é muito importante sim instalar a CPI para apurar os fatos, para corrigir erros passados e presentes se houverem, e também se rediscutir a questão da merenda escolar. E o ponto de partida vai ser a questão do pãozinho, que é um absurdo. Então, eu me solidarizo, assinei sim a CPI, que é a proposta da vereadora Lucinha, por entender que ela é muito importante. Muito obrigada. Pela ordem, com a palavra, o nobre vereador Paulo Messina. Boa tarde, senhores. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas. Vou ser rápido. Ao nobre colega Adilson Pires, líder do governo, o senhor pediu para a gente não colocar a CPI nesse primeiro momento, por iniciativa, CPI da iniciativa da nobre colega Lucinha, para a gente dar um voto de confiança para o governo, para o executivo. Olha, eu lhe digo que isso não se aplica, porque ninguém está... Voto de confiança você dá para alguém que está sob suspeita. Eu, particularmente, assinei a CPI e não estou desconfiando do governo executivo, do Poder Executivo. Eu acredito que isso seja, assim, alguma atitude, de fato, de alguém da estrutura de funcionários, e não chega ao Poder Executivo. Segundo, me estranha o líder do governo querer nos persuadir a tirar a CPI de um contrato que vem de 2007, não é nem da sua gestão do Executivo. Quer dizer, o prefeito acabou de assumir, eu acho que não está sob questão, não se aplica a pedir que a gente dê um voto de confiança ao Executivo, primeiro por esse motivo, que ninguém está desconfiando, então porque não há por que dar voto de confiança. Segundo, a Câmara de Vereadores tem, como o próprio professor Washington muito bem colocou, tem que mostrar o seu trabalho, mostrar a que veio. Não tem que ficar mais inerte esperando que cheguem informações a ela. A CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, é legítimo de investigação, uma coisa que está a nosso alcance para a gente fazer e dar resposta à população. E vamos fazer isso, como o senhor falou, o Poder Executivo está investigando, faremos ombreados. Faremos ombreados, porque não acredito que haja envolvimento do Poder Executivo nisso. Acredito que haja, sim, má fé de algum funcionário, como mesmo o senhor falou, senhor Adilson Pires, vamos colocá-lo na cadeia. Mas, de forma nenhuma, eu assinei a CPI. Aliás, só um parênteses, eu espero ter ouvido errado, e espero não ver isso transcrito amanhã no Diário Oficial, que o senhor tenha pedido que a gente retirasse a assinatura da CPI. Eu espero ter ouvido isso errado. Eu assinei, não volto atrás, de forma alguma, porque eu acho que o nosso andamento aqui tem que seguir independente do andamento do Poder
executivo e, de preferência, ombreados, como que é o que a gente vai fazer. Vamos fazer em parceria. O contrato era de 2007. Enfim, o professor Washington mesmo colocou muito bem que essa CPI não vai acabar em pizza, mas quero lembrar outras CPIs daqui que não acabaram em pizza de forma alguma e foram muito boas, como, por exemplo, a CPI que a própria Lucinha fez do IPTU e a nossa colega de partido Aspásia Camargo da desordem urbana. Foram ótimas, produtivas, como vai ser essa também. Obrigado. Pela ordem, nobre vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Stepano Essessian, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu queria fazer a seguinte colocação. Esta CPI, ela não significa de forma alguma você querer atrapalhar a vida do atual prefeito. A CPI visa apurar fatos que estão sendo denunciados e que esta casa aqui tem que ter uma posição, porque senão ela se desmoraliza mais do que já é desmoralizada perante a sociedade. A atitude social de descrença na política e nos políticos é devido exatamente à forma como a política tem chegado à sociedade como um todo. Então, o que acontece é o seguinte, CPI, antes desta CPI da nobre vereadora Andréa Gouveia, eu já tinha, há muito tempo atrás, há cerca de alguns anos, já mexido com isto daí, a questão da merenda escolar, porque de repente a gente conseguiu verificar que o preço de uma lata de leite comprada pela prefeitura no atacado era muito mais caro do que uma no varejo vendida no supermercado. Isso daí tem várias matérias dos jornais da época, nós inclusive fizemos acompanhamento, eu acordava 5 horas da manhã, exatamente para verificar a saída dos ônibus da empresa Calombé, Mercal, não sei o que, babá, Calombé, entendeu? E acompanhava os caminhões e verificava a entrega que estava sendo feita. Bom, o final é que a gente chegou à conclusão, solicitamos do Tribunal de Contas do município exatamente uma inspeção extraordinária, o tribunal fez, mas o tribunal deu lá uma resposta aquém daquilo que se espera do Tribunal de Contas do município. E na época o nobre vereador, ex-vereador desta casa, Maurício Azedo, era conselheiro, entendeu? E aí eu conversei com ele e o Maurício pediu uma verificação, vistas no processo, e conclusão, levou a coisa à frente e chegou à conclusão que o superfaturamento era altíssimo, Produtos vendidos aqui no Rio de Janeiro, comprados pela prefeitura daqui, pelo dobro ou triplo do preço do que a mesma empresa vendia para Niterói, aqui ao lado. Então, esta história da merenda escolar, ela já é antiga. Bom, e aí o que acontece? Automaticamente a empresa teria que ressarcir o Tesouro Municipal daquilo que foi considerado, através de levantamento feito pela inspeção extraordinária, como superfaturamento. Mas aí o que a empresa fez? Fecha e reabre no outro dia com uma outra razão social e continua a fornecer os produtos da merenda escolar exatamente para a prefeitura. Quer dizer, isso é escandaloso, isso é um verdadeiro absurdo. Então, esta coisa tem que ter uma resposta de forma diferente do que tem sido dado, infelizmente, até hoje. De maneira que a solicitação, nobre vereador Adilson Pires, eu acho que só vem a corroborar exatamente com o prefeito com o prefeito Eduardo Paes. Só vem corroborar, porque é exatamente o resultado desta CPI, a conclusão que vai dar mais material, mais subsídio, mais dados, exatamente para que ele faça os procedimentos que devem ser adotados para acabar com essa sangria, porque é inadmissível que haja esse escândalo da merenda escolar, enquanto a gente vai nas escolas do município do Rio de Janeiro, falta pagador, falta giz, falta tudo
sala de aula com 50, 60 professores. O ano passado, por ocasião da discussão da aprovação automática, visitei mais de 10 escolas deste município. Então, a gente ouve depoimento das professoras, que é um verdadeiro horror. Enquanto isto, as empresas que fornecem os ingredientes para a merenda escolar, ganhando fortunas e mais fortunas. Isso tem que ter um paradeiro. E esta casa não pode deixar de assumir sua responsabilidade. Ela existe exatamente para isso daí. Eu acho que não é nada de querer atrapalhar a vida do prefeito Eduardo Paes. E, muito pelo contrário, é corroborar, mostrar que o Legislativo está à disposição e, neste sentido, não só no discurso, mas trabalhando de fato para dar subsídios e que ele possa realmente dar o melhor encaminhamento, que é exatamente acabar com essa pouca falta de vergonha. Porque isto daí, companheiro, só tem um nome: corrupção. Corrupção. Sabe o que é corrupção? É isso aí, é exatamente isso aí. É você comprar uma lata de leite que no supermercado vale, sei lá, 2,58, e a prefeitura está comprando por 9,72. Tem alguém, como eu sempre falo, debaixo desse angu tem muito siri, entendeu? E isso realmente tem que ser apurado, não pode ficar do jeito que está. Agora, eu queria encerrar, que era uma outra coisa. Até o Adilson, nobre vereador Adilson Pires, parceiro, companheiro da gente aí de longa data, agora na liderança do governo, por favor, não vamos fazer nesta casa daqui para frente aquela política que a gente sempre achou altamente negativa, que é determinados procedimentos. O vereador fez a CPI, conversou, fez a proposta da CPI, conversou com cada vereador para colher a assinatura do vereador. Na medida que o vereador colocou a assinatura, acabou. Porque vir para cá e solicitar que as pessoas retirem a assinatura, isso aí é ruim, é ruim. Isso aí, olha, sinceramente, a gente não pode de forma alguma concordar com isso daí. A não ser, como já aconteceu aqui nesta casa, que o cara tenha assinado, exatamente porque a história que contou foi outra. E aí o vereador, acreditando na pessoa que estava coletando as assinaturas, não é? Mas porque é um procedimento inadmissível. O Legislativo, ele tem que ter responsabilidade. Os membros do Legislativo são responsáveis exatamente por esta responsabilidade que o Legislativo deva ter. Portanto, se a CPI está aí, se faltou conversa, pode ser que tenha havido uma falta de conversa anterior, isso, aquilo. Mas se a CPI está aí, se todo mundo assinou as assinaturas suficientes e necessárias para que ela realmente seja instalada, e a instalação, como o próprio vereador Adilson Pires falou, esta casa só vai funcionar em março. Até lá não vai funcionar. Muito menos, nós não vamos discutir projeto, nem votar projeto, porque não tem as comissões para emitir parecer. E CPI também não vai começar a funcionar agora, até porque a CPI, para ser constituída, tem que haver a indicação dos líderes do partido para compor os elementos que irão formar a comissão, e mais, depois ainda tem a instalação da CPI. Eu já fui autor de uma CPI aqui, que é a famosa CPI do PAN, talvez o maior escândalo dos últimos tempos acontecido na cidade do Rio de Janeiro, porque era uma obra orçada em 409 milhões de reais e chegou a 3,8 bilhões, quer dizer, não é? Muitas ruas que estavam previstas para serem asfaltadas, a gente sabe que não foram de forma alguma. Provavelmente o bolso de muita gente está asfaltado até já chega com capeamento da melhor qualidade possível. De maneira que é bom que a gente realmente tem a instalação, né? Daqui até lá, de repente, se chegar isto que o prefeito está dizendo que vai enviar para cá, para nos informar e nos esclarecer, se isto daí for suficiente e necessário e nos convença de que não há necessidade da CPI, aí eu tenho a impressão que é conversar com quem é o autor, né, do requerimento que solicita
exatamente a existência dela e tentar, num acordo que eu acho que tem que existir, acabar. Se não tem razão, se não tem motivo, porque a CPI tem que ter um motivo, né, que realmente seja relevante e justifique a sua existência. Senão, se isto desaparece, então automaticamente não tem sentido também a CPI. Só para que a gente, nesta nova era do Legislativo da cidade do Rio de Janeiro, nobre presidente, então que a gente, pelo menos, comece a colocar em prática ações políticas de certa grandeza, com a nobreza que merece ser as ações, ou ter as ações do Legislativo Municipal. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Pela ordem, nobre vereadora Lilian Sá. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Eu estava ouvindo a discussão em relação a essa polêmica da CPI. No ano passado, eu pude realizar aqui a CPI do turismo sexual e nós constatamos vários pontos de prostituição infantil na cidade do Rio de Janeiro. E esses pontos foram desarticulados. Eu tive até o apoiamento da vereadora Lucinha na época, porque a Zona Oeste, para nossa surpresa, foi um lugar que nós constatamos que existia prostituição, pontos de prostituição infantil, como Nova Sepitiba, crianças vendendo o corpo a R$ 1,99 e sendo exploradas para isso. Eu acho que a CPI é um instrumento que nós, vereadores, temos para esclarecer certas coisas que são nebulosas dentro, né, dos poderes e dar uma sugestão. Já que o nosso prefeito, Eduardo Paes, ele se colocou à disposição dos vereadores desta casa, do entendimento com o poder legislativo, do executivo, sem nenhum empecilho, né? Até então, eu acredito até que nós podemos, vereadora Lucinha, no primeiro momento, é uma sugestão ao nosso líder aqui do governo, de que a gente faça uma comissão especial para saber como está acontecendo e sendo distribuída a merenda agora, já na gestão do novo prefeito Eduardo Paes, e também colher informações de como é feita essas licitações em outros estados, em outros municípios, para trazer sugestão e subsídios até para que a gente possa trabalhar em cima, né, de uma CPI, que eu acredito que não seja o momento agora para uma CPI, já que a prefeitura está corrigindo, né, esse contrato. Como eu vou dizer, está corrigindo, né, a gestão passada em relação à merenda escolar com essa questão dos pãezinhos. Acho que a gente deveria dar um crédito, né, à nova prefeitura, que está começando agora, os novos secretários, e fazer realmente uma comissão, vereadora Lucinha, especial. Vamos investigar, saber como é feita a licitação em outros estados, municípios, trazer subsídios, vereadores trabalhando em cima disso. E aí, com esse requerimento de informações da prefeitura que a gente vai pedindo esse requerimento de informações, aí sim, nós podemos abrir uma CPI e trabalhar em cima da CPI. Agora, quando eu quis, presidente, fazer a CPI, uma CPI que eu dei entrada sobre o desaparecimento de crianças, que está aqui no DCM, que todo mundo sabe que é uma das minhas lutas, é combate à violência infantil, à prostituição infantil e ao desaparecimento de crianças da cidade do Rio de Janeiro, me negaram aqui nesta casa. E agora nós vemos no jornal que outra menina desapareceu em São Cristóvão, com a mesma idade que nós denunciamos durante o turismo sexual, que meninas de 7 a 12 anos estão desaparecendo da cidade do Rio de Janeiro sem deixar rastros. Então, me negaram a CPI.
A própria Tânia da mesa falou que a gente não tem poder de polícia, mas nós fizemos a CPI do turismo sexual e detectamos vários pontos de prostituição infantil. Eu acho que esta casa tem que rever esses valores em relação às CPIs que são feitas nesta casa. E ver aquilo que é prioridade e o que não é prioridade. Né? Então, se a vereadora recebeu um não no que seja feito a CPI, eu também, vereadora. As crianças continuam desaparecendo e está todo mundo tapando os olhos. E nós queremos fazer essa CPI. A CPI para saber aonde estão essas crianças que desaparecem nas nossas fronteiras. Muito obrigado. Pela ordem, palavra com o nobre vereador Adilson Pires. Senhor presidente, só para a gente talvez encerrar essa... Quer dizer, primeiro eu não considero ruim que a gente tenha uma polêmica no plenário. Eu acho que a Câmara precisa voltar a se acostumar em tratar os temas aqui no plenário. Nós passamos muito tempo na Câmara que as coisas eram tratadas no pé do ouvido, nos cantos da Câmara, e acho que a gente tem que tratar transparentemente. Então, queria primeiramente dizer que quando eu tomei a iniciativa de ser o primeiro que falou aqui hoje, para colocar a minha opinião sobre o assunto, é porque eu não vejo problema nenhum. Acho que a gente tem que tratar, a Câmara é para isso. O dia que eu não puder vir aqui falar o que eu penso, está tudo errado. Eu expressei a minha opinião. Queria esclarecer que alguns vereadores que compõem a base do governo me procuraram em dúvida sobre assinar ou não a CPI. O que eu fiz aqui, talvez tenha sido mal interpretado, foi orientar aqueles vereadores que se consideram da base do governo para aguardar até o dia 2 para assinar a CPI. Mas me parece que já tem a assinatura, já foi entregue, já está consolidado, vai ter CPI. Só não teria se a vereadora Lucinha tivesse uma outra compreensão. Então, acho que não tem problema nenhum nisso. Acho que é uma coisa... Nós não devemos aqui criar tempestade em copo d'água. A primeira coisa que eu falei aqui hoje foi que a CPI é um instrumento legítimo do Poder Legislativo, que o vereador tem como prerrogativa propor a CPI, e que a vereadora Lucinha estava cumprindo exatamente a sua prerrogativa como vereadora. E eu, cumprindo a minha prerrogativa como líder de governo, dizendo àqueles vereadores que se consideram da base que aguardassem até o dia 2 para assinar, porque eu imagino que no dia 2 nós vamos ter aqui uma resposta definitiva sobre o assunto. No dia 2, essa resposta estando aqui, pode ser que a própria vereadora Lucinha entenda que não há mais necessidade. Se for isso, ótimo. Por fim, senhor presidente, eu queria dizer que a prática da liderança do governo, eu acho que a gente precisa deixar claro para todos os vereadores aqui. Primeiro, essa de que nós vamos tratar tudo com transparência, não tem assunto que tem que ser tratado com reserva. O que é público tem que ser tratado de forma pública. Segundo, que há vereadores que me consultaram, e eu acho que esse debate aqui hoje tem um efeito pedagógico para muitos vereadores, que é um efeito pedagógico. Eu, por exemplo, sou vereador há muitos anos. Já falei aqui que não sou velho, mas sou antigo vereador. Eu nunca assino nada sem estar convencido do que eu estou assinando. Tem vereadores que assinaram e depois ficaram em dúvida se deveriam ou não ter assinado. Então, fica aqui um conselho, que a gente nunca deve assinar alguma coisa sem estar convencido de que tem que assinar. Se está convencido, não tem problema nenhum. E concordo com aquilo que foi dito aqui pelo Eliomar, no sentido de que a pessoa, quando põe a assinatura, está convencido, pode até, veja bem, eu acho que não há nenhum problema em se retirar a assinatura de requerimento assinado. Por quê? Porque eu posso assinar um requerimento e posso depois ser convencido de que aquilo que eu assinei não deveria ter assinado, não vejo problema nenhum. E pode também acontecer o contrário. Eu posso não ter assinado, como eu não assinei, e posso, no dia 2, estar convencido que tem que assinar. Então, essa questão da opinião do vereador, de assinar, de não assinar, isso tem a ver com a sua compreensão e com a sua consciência. Acho que a gente não deve ter nenhum tipo de constrangimento com esse assunto, de tratar esse assunto, que é um assunto que está na esfera do Poder Legislativo. Então, tudo que aconteceu hoje aqui, do início da sessão até agora, na minha opinião, é absolutamente dentro daquilo que tem que acontecer no Parlamento. E como a CPI já tem o número de assinatura, já foi apresentado, então não há mais nada o que se fazer, a não ser no dia 2 apresentar as explicações, e a partir das explicações a gente vê se outros vão se incorporar à proposta da vereadora Lucinha, se tem fato determinado ou não, e se não houver,
a gente tomar outro caminho. Então era isso, mas acho que, como primeira proposta de CPI, nós começamos bem, porque estamos começando discutindo com toda a transparência que cabe ao Poder Legislativo da cidade do Rio de Janeiro. Pela ordem, com a palavra, nobre vereador, professor Washington. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, eu vou encerrar minha participação nessa discussão hoje, tentando fazer um pedido aos vereadores para que não tenhamos aqui nesta casa o estabelecimento de um duelo entre pró e contra. Até porque eu entendo que a vereadora Lucinha, que eu respeito muito como vereadora, como pessoa, amiga minha, ela nunca abriria uma CPI que tivesse intenções de prejudicar o governo Eduardo Paes. Eu sou contra a CPI, sou amigo da Lucinha, mas sou contra a CPI. Eu acho que esta CPI não deveria ser instalada neste momento. Eu acho que deveríamos esgotar alguns valores para tentar instalar a CPI. Mas isso não significa dizer que a vereadora Lucinha esteja equivocada, não. Ela tem os princípios dela e, para isso, ela solicitou a CPI. O que eu entendo é que nós não podemos travar discussões aqui dando a impressão que o governo Eduardo Paes, e nós que somos da base de sustentação do governo Eduardo Paes, passemos para a opinião pública que estamos com medo da CPI. Que a CPI, se ela tiver que ser instalada, que o seja, e nós estaremos aqui para defender os interesses do governo, desde que sejam interesses favoráveis à nossa sociedade. Eu não tenho dúvida nenhuma que a impressão que estamos tendo aqui, ou pelo menos a impressão que estamos passando, é que a CPI será instalada contra o governo Eduardo Paes, quando, na realidade, me parece que esta CPI está sendo instalada mais contra o governo César Maia do que o governo Eduardo Paes, que está aí apenas 45 dias, 50 dias no máximo. Então, o que eu quero deixar registrado aqui, quero pedir aos 9 vereadores e vereadoras, é que não passemos para a opinião pública a impressão de que nós estamos com medo de CPI, que não estamos, não. E esta CPI, se ela for bem conduzida, eu não tenho dúvida nenhuma que com a presença da vereadora Lucinha, ela será bem conduzida com toda certeza, nós poderemos tirar proveitos disso para ajudar no governo Eduardo Paes. Porque, na verdade, é um contrato, como bem disse o nobre vereador Paulo Messina, é um contrato de 2007. É um contrato que tem vigência até abril. E não podemos admitir que esse contrato até abril, que nós não sabemos como foi feito, ou melhor, até sabemos, nós sabemos quem era secretário de administração, nós sabemos qual era a empresa, nós sabemos como foi feita a licitação, nós sabemos quem conduziu a licitação, nós sabemos quem foi beneficiado pelo contrato, todos nós sabemos. A própria CPI, que foi instalada o ano passado, mostra isso. Agora, não podemos ficar imaginando que esta CPI seja contra o governo Eduardo Paes, que não tem nada a ver com isso. O governo Eduardo Paes, ele sim, pode ser prejudicado por esse contrato que foi assinado à revelia do conhecimento da equipe do prefeito atual. É isso que nós temos que discutir, é isso que nós temos que estabelecer. Não dá para ficarmos aqui trocando uma queda de braço, travando uma queda de braço, de um assunto que, na verdade, diz respeito ao governo que saiu. Nós temos que fazer de tal forma, se a CPI for instalada, vereadora Lucinha, e eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu a conheço muito bem, nós temos que estabelecer valores que provem, que mostrem a realidade e fazer com que o governo Eduardo Paes não pague um preço por um contrato que não foi assinado pelo governo dele. Eu acho que, se houver a CPI, nós temos sim que trabalharmos, nos esforçarmos e provarmos a essa sociedade que aquele contrato foi danoso, aquele contrato foi extremamente prejudicial à nossa sociedade. Não estou aqui discutindo a questão do pãozinho. Como bem disse a nobre vereadora Andréa Gouveia, a questão é muito maior. O pãozinho pode ser a ponta do iceberg que foi aparecido, a ponta do iceberg que, ao ser observado, vai mostrar coisas escandalosas que poderão estar por vir. Agora, nós temos sim que trabalharmos em cima da proteção do governo atual, para que o governo atual não arque com a irresponsabilidade de um governo anterior
que foi o governo que assinou tal contrato. Nós temos também, senhor presidente, que trabalharmos em cima da avaliação dos contratos que nos são apresentados. No contrato diz claramente que foi alvo da licitação a descentralização das compras que seriam feitas pelas CREs. Ora, se vamos fazer descentralização, não dá para a Fundação Getúlio Vargas dar um preço médio, porque o camarada que compra 1 quilo de pãozinho em Campo Grande não custa o mesmo preço de 1 quilo de pãozinho em Copacabana, Ipanema, Leblon. O camarada pode usar de má fé, e aí sim é má fé, e comprar o pão pelo menor preço, mas o menor preço que ele encontra em Campo Grande, o menor preço que ele encontra em Santa Cruz, que não será o menor preço comprado em outro bairro da cidade do Rio de Janeiro. Então, o que eu queria deixar registrado aqui, e quero reforçar as palavras do nosso líder, Adilson Pires, que porventura defende essa questão da CPI, não haver a CPI. Eu sou favorável a qualquer tipo de CPI, mas me reservo ao direito de ter condições de me posicionar favorável ou contra. Assim como eu entendo que a vereadora Lucinha está corretíssima, está perfeita no seu direito de fazer a CPI, instalar a CPI, eu quero me reservar o direito também de ser contra. Por quê? Porque não podemos atuar com aquele corporativismo que sempre existiu na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. É o corporativismo de termos que fazer alguma coisa porque o nosso companheiro, o nosso amigo, assim o pretende. Se tiver que ser instalada a CPI, que seja instalada a CPI. Eu não acho que vereador tem que retirar assinatura, não. Vereador tem que assinar sabendo que está sendo assinado. Para isso, ele é eleito, ele é o representante maior da sociedade. Ele representa os vários segmentos da sociedade. Agora, na hora que a CPI for instalada, vamos lutar, vamos brigar, para provar que os valores têm que ser respeitados, para provarmos que esse contrato que foi feito em 2007 é danoso, porque ainda há tempo. O contrato está em vigor, ainda dá tempo. Não dá para nós fazermos da nossa cidade, não dá para fazermos do nosso executivo, que é feito nos clubes de futebol do Brasil, em que o camarada vai dormir, o presidente do clube, vai dormir devendo milhões e milhões de reais ao clube, vai dormir devendo INSS, devendo a todo mundo, e no dia seguinte ele acorda limpo, sem dívida nenhuma, porque ele foi substituído pelo novo presidente eleito. Não dá para o governo atual assinar um contrato e as máculas do contrato serem averiguados, serem analisados pelo governo atual. O governo atual tem 50 dias. O contrato vai vigorar janeiro, fevereiro, março e abril. Então que se investigue sim, para provar que o governo anterior é o culpado e que algumas coisas são corroboradas nesta sociedade, porque nós não temos a capacidade investigatória, nós não temos a capacidade de análise e nós ficamos jogando confete, pensando naquilo que vai acontecer na frente. O prefeito Eduardo Paes tem que ser defendido nos interesses inerentes à cidade. O governo Eduardo Paes tem que ser defendido para que os seus valores sejam organizados dentro de critérios normais. Agora, medo de CPI não temos. Se é para encarar a CPI, vamos encarar. Vamos enfrentar a CPI, porque é através da CPI, é através da discussão política que nós vamos resolver o problema. E o preço do pãozinho? Nós temos que levar em consideração, acredito até que o nobre vereador Adilson Pires esteja levando muito em consideração esse fato que eu também levo em consideração. O fato de ter sido feita uma correção no valor de cobrança do pãozinho já mostra a boa intenção, já mostra os valores que devem ser defendidos pelo governo atual. Quero parabenizar cada um dos vereadores que estão envolvidos no processo, parabenizar a mesa diretora na pessoa do nosso nobre presidente, Stefano Essesian, e dizer que vamos trabalhar, vamos brigar, sou contra retirar a assinatura, vereador só retira a assinatura, se assim o desejar, se assim entender que deva ser feito, mas CPI, é importante deixarmos claro, não temos medo e podemos encarar qualquer CPI, porque o interesse público do governo atual está acima de tudo.
o interesse de resolvermos as máculas desta sociedade estão acima de tudo. Se tiver CPI, vamos encarar e vamos mostrar onde está o erro. E com certeza não serão 50 dias que haverão de superar 12 anos de máculas que tivemos por aí. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos. Pela ordem, com a palavra a nobre vereadora Lucinha. Senhor presidente, Stepanessian, os nobres vereadores, não imaginava que ia causar tanta polêmica pedir de instalação de uma CPI para apurar um fato determinante de matéria que foi publicada no jornal O Dia, amplamente divulgada pela imprensa, que mostrou que o pãozinho de 30 centavos era mais caro do que o pãozinho de 50. E quem paga esse preço somos nós, é a população que paga, porque nós é que pagamos o preço dessa merenda escolar, são os nossos impostos, todo mundo aqui paga imposto. A arrecadação do município não é só a arrecadação de IPTU e ISS, não. Tem repasses de impostos que são arrecadados pelo governo federal, que são repassados ao município. Então, de forma nenhuma, eu poderia imaginar que fosse causar tanta polêmica. O que eu, como vereadora legisladora, solicitei, a instalação de uma CPI para apurar os fatos que foram amplamente divulgados pela imprensa, através do Jornal Dia, que foi através da matéria do Jornal Dia que a população tomou conhecimento. Foi um papel importante que a imprensa fez, sim, colocar à tona o absurdo que estava sendo feito, o pagamento absurdo pelo preço do pão que é fornecido a 750 mil crianças da rede pública municipal. Eu lamento muito que esse debate tenha sido aprofundado dessa forma, porque eu sou líder, não sou líder. Eu acho que aqui todo mundo aqui é vereador. Ser líder do governo é temporário. Pode ser líder hoje e daqui a 6 meses não ser mais o líder. Nós somos vereadores aqui nessa casa. A CPI é um instrumento do Legislativo para apurar e para investigar. Esse contrato foi assinado em 2007, na gestão ainda do prefeito em exercício César Maia. Não é no exercício do prefeito Eduardo Paes, mas que esse contrato tem em vigor. E a atual gestão tem que se responsabilizar, porque foi atos que foram cometidos irregularmente através desse contrato que mostrou, através da matéria do Jornal Dia, o quanto a prefeitura estava pagando a mais pelo pãozinho de 30 gramas, mais caro do que o pãozinho de 50. É um absurdo, a sociedade não aceita isso. O papel da Câmara de Vereadores é de investigar, por isso que eu estou aqui, como vereadora legitimada pelo voto. E todas as CPIs que eu atuei, todas elas tiveram transparência, todas elas foram apresentado o relatório final, todas elas encaminhadas ao Ministério Público. E essa questão não poderia passar despercebida. Respeito a Adilson Pires como vereador, mas vereador retirar assinatura depois de ter dado entrada numa CPI, eu não concordo com isso. Nunca concordei com isso. Eu fui a cada vereador que se encontrava aqui no plenário. Conversei com vários vereadores apresentando a proposta da CPI, levando em consideração e lembrando ao vereador que esse processo, esse contrato foi assinado na gestão anterior, mostrando a importância da Câmara também se colocar à disposição de defender a sociedade. Me coloquei aos vereadores na hora de colher a assinatura com a cópia do Jornal O Dia. E os vereadores assinaram o pedido da CPI. Não é correto. Não é correto. Foram assinados 19 vereadores assinaram a CPI. Não é correto, vereador Adilson Pires, solicitar que vereadores da base do governo retirem a assinatura para guardar até o dia 2. Eu não sei o que vai dar no dia 2, no dia 3, no dia 4, não me importa. A resposta que vai vir do Executivo vai colaborar com a CPI, vai colaborar e muito com a CPI, mas a CPI tem que ser instalada assim. Nós temos que ouvir aqui o controlador do município, temos que convocar aqui a empresa que estava fornecendo pãozinho superfaturado, solicitar a presença dos funcionários que manipularam esse contrato. Então, de forma nenhuma, vereador Adilson Pires, eu posso aceitar que um pedido de instalação de uma CPI, olha que eu estou aqui no 4º mandato, é o primeiro pedido de CPI que encontro, que eu vejo ser instalado nessa casa, tem essa polêmica toda. Foram várias CPIs que foram instaladas aqui na casa, várias. Essa CPI, que é uma CPI importante, que vai colaborar
que a ponta do iceberg é a questão do pãozinho. Será que não está acontecendo com outros alimentos que fazem parte da alimentação dos nossos alunos da rede pública? Então, eu estou aqui para colaborar. E a CPI ela tem que ser instalada assim. E o papel do líder vai ser sempre defender o governo. Mas, enquanto vereador, estarei sempre defendendo o direito da população da nossa cidade, principalmente das crianças que se alimentam através da alimentação que é fornecida pela Prefeitura. E não vejo, vereador Adilson Pires, impedimento nenhum do líder do governo participar da CPI para colaborar também, que o papel do vereador é investigar. Vamos punir os responsáveis, vamos solicitar ressarcimento aos cofres públicos do que foi pago a mais em relação ao fornecimento dos pães que foram oferecidos às nossas crianças através da Prefeitura do Rio de Janeiro. Dizer ao nobre vereador, professor Washington, que foi relator junto comigo aqui na CPI do IPTU, que foi graças à CPI do IPTU, no ano de 2000, quando se levantou o rombo de 100 milhões de reais, foi através do trabalho sério, investigativo dessa casa, que nós conseguimos alterar várias questões que estavam erradas dentro da controladoria do IPTU. E eu me recordo que o vereador Washington, que participou comigo na época daquela CPI, nós conseguimos apresentar um relatório enxuto ao Ministério Público e à própria Prefeitura. E na época, o próprio prefeito, na época era o prefeito César Maia, demitiu a bem de serviço público 5 fiscais de renda. Olha, para demitir fiscal de renda é difícil, hein? Foram 5 demitidos uma vez só, porque estavam manipulando os dados cadastrais dos imóveis da cidade do Rio de Janeiro. Então, veja que o CPI é um instrumento importante. Eu nunca entraria numa CPI para brincar de faz de conta. Quem me conhece sabe a minha posição, sabe da minha coerência, sabe da minha luta na CPI, que foi instalada aqui nessa casa, para levantar todos os contratos da Júlio Simões, que fazia a coleta do lixo da cidade do Rio de Janeiro. Então, as pessoas conhecem bastante o trabalho que vem desenvolvendo ao longo dos anos. Se eu pedir a instalação de uma CPI, é porque eu tenho razão. A população da cidade do Rio de Janeiro, ela não pode ser prejudicada, não. Se o gestor era o prefeito César Maia, que ele vai responder isso, através do seu controlador, que vai daqui nessa casa para depor, é salutar. O papel do vereador é esse mesmo, é legislar, é fiscalizar e cobrar ações. E a população lá fora vai estar aplaudindo essa casa aqui, ao verificar que os vereadores tomaram uma posição correta de instalar uma CPI para apurar todos os fatos e punir aquelas pessoas que, sem dúvida nenhuma, cometeram erros graves, nocivos à nossa cidade, que não fizeram bem nenhum à nossa população. Então, eu gostaria de dizer aos vereadores que se encontram aqui que toda CPI é bem-vinda, que é para investigar, que é para apurar. E o relatório sempre é apresentado através do DCM, para que cada vereador tenha acesso ao relatório final da CPI. Então, eu conto com o apoio de vocês, espero que essa CPI ela venha a prevalecer, porque é um instrumento do Legislativo, e essa questão do pãozinho é uma questão pequena, mas nós vamos chegar em questões maiores em relação à merenda da nossa cidade. A André Gouveia Vieira, no passado, quando abriu a CPI, participou da CPI, levantou uma série de irregularidades. E muitas delas continuaram. E agora nós vamos ter a oportunidade de rever, através dessa CPI, algumas questões que ficaram ao longo dos anos de 2008, que não teve êxito nenhum. Então, eu peço a colaboração de vocês para a instalação dessa CPI, que ninguém aqui quer prejudicar ninguém. A vereadora Luciana não quer prejudicar ninguém. E nem acho que CPI seja para prejudicar, é para apurar. E se tiver irregularidade, tem que ressarcir, sim, aos cofres públicos o dinheiro indevido que foi arrecadado, foi colocado no bolso pela empresa. Muito obrigada. Com a palavra, pela ordem, a nobre vereadora Clarissa Garotinho. Boa tarde a todos os colegas. Bom, quando a vereadora Lucinha me pediu que assinasse o documento criando a CPI, eu não achei que tinha nada demais. Porque, afinal de contas, o que eu entendo que está em discussão aqui hoje não é se o problema iniciou na gestão do César Maia ou se o problema permanece ou é um problema da gestão do Eduardo Paes. O que está em discussão aqui é que de 19 centavos para 32 centavos é uma diferença muito grande no preço do pãozinho. E se interessa ou não a sociedade saber o que está acontecendo e de que forma está sendo empregado os nossos recursos, o dinheiro público que a gente paga.
o dinheiro dos nossos impostos. Então, eu entendo que nós, que somos vereadores, estamos aqui para dar essa resposta à sociedade. Precisamos investigar e precisamos saber o que está acontecendo, independente se o contrato iniciou no ano passado ou se foi um contrato desse ano. Todos sabemos que foi um contrato iniciado no ano passado. E não queremos que, se houve um erro da gestão passada, esse erro permaneça durante esta gestão. Então, nós estamos aqui fazendo o papel que nos cabe. Não tem absolutamente nenhum problema em se organizar essa CPI e se investigar essa questão. De 19 centavos, eu insisto, para 32 centavos de diferença no preço do pão, eu acho que cabe a nós saber o que tinha de errado nisso. Então, nós vamos abrir uma CPI. Ninguém aqui está acusando ninguém de nada. Não estamos nem acusando a gestão César Maia e nem criticando a gestão Eduardo Paes. Simplesmente queremos explicações. E, para isso, precisamos abrir uma CPI para saber de fato o que aconteceu. Então, eu quero parabenizar a vereadora Lucinha pela iniciativa e que conte com o meu apoio dentro da casa, porque os recursos públicos precisam ser bem empregados. É isso que a sociedade espera. Com a palavra, pela ordem, nobre vereador Carlos Caiado. Senhor presidente, senhores vereadores, quero direcionar a palavra aqui ao líder do governo, cumprimentar também o tio Carlos aqui do meu partido, enfim, a todos os vereadores que estão chegando, enfim, também parabenizar o atual governo Eduardo Paes pela presença do Antônio Sá, muito importante para essa Casa Legislativa, grande experiência, sempre bastante cordial com todos os vereadores, independente se é oposição, se é situação, uma pessoa que traz qualidade de parlamento municipal. E a salva de palmas nossa. E o uso do microfone é direcionado, volto a repetir, ao nosso líder do governo, Adilson Pires, apesar de eu não ser o líder do partido, mas faço parte, né, sem dúvida, do Democratas, que está aqui o tio Carlos, e o Democrata vem realizando, no final da campanha eleitoral, enfim, de novembro, onde consagrou a vitória do então prefeito Eduardo Paes, e o nosso partido se posicionou favorável à candidatura do Fernando Gabeira e consolidou a vitória do então prefeito Eduardo Paes. E dentro da reflexão que eu tiro dessas reuniões, para poder posicionar ao líder do governo que possa levar o então prefeito Eduardo Paes, que a posição do partido será uma oposição responsável. Aí eu vou posicionar alguns exemplos e posicionar o que o partido está pensando. A primeira delas é a questão de continuidade de políticas públicas desenvolvidas, desempenhadas pelo antigo governo aos 16 anos. A gente cita aí Favela Bairro, Rio Cidade, as Vilas Olímpicas, que sejam mantidas, o programa das Vilas Olímpicas, a questão que é fundamental do saneamento da Zona Oeste, que está a vereadora Lucinha, e essa Casa Legislativa, pela coragem da antiga gestão de assinar um convênio com o governo do Estado, passando a responsabilidade do saneamento da Zona Oeste para a Prefeitura, através dessa Câmara Legislativa, deu a possibilidade da Prefeitura do Rio de Janeiro investir no saneamento da Zona Oeste, está operando o saneamento, autorizamos a Prefeitura poder ter empréstimo à Caixa Econômica Federal, ao Governo Federal, e assim vem sendo feito. Fomos a Brasília, enfim, teve a participação fundamental. Então, dentro dessas políticas públicas, desempenhadas ao longo de 16 anos, que seja mantido pelo atual governo. E uma delas, que já está, como eu dou como exemplo, já está nos preocupando bastante, é a questão dos servidores. Desde o primeiro momento, em 93, quando o prefeito César Maia assumiu a Prefeitura do Rio de Janeiro, ele possibilitou, em diversas ações, sempre se analisando na qualidade e no reconhecimento ao servidor público. Aí vai ser a primeira discussão que nós vamos travar aqui na Câmara Municipal de oposição responsável, nesse sentido que nós discordamos com as atitudes que o atual governo está fazendo com os servidores. Nós vamos estar solicitando ao líder do governo depois, posteriormente, de estar convocando aqui, ou convidando, muito melhor o uso dessa palavra, o secretário de administração. Nós iremos também convidar o antigo secretário de administração, que participou, enfim, desses atos de benefício aos servidores, para ter uma discussão democrática, que a gente possa chegar realmente o que está sendo feito, o que foi feito, o que
nós teremos que lutar para que não tenha erro em cima dos servidores. Então, nós estaremos diante desse exemplo. E a justificativa é que a gente acha que o atual prefeito mantenha grande parte das políticas desempenhadas pelo prefeito César Mello, pelo nosso grupo político, porque 16 anos que o prefeito Eduardo Paes teve na sua vida política, de 16, 13 foram junto com o nosso grupo político. 16 dos 13 foram com o nosso grupo político. Enfim, o nosso partido, o prefeito César Mello, sempre gosta de investir muito em jovens. Aí eu me sinto até inserido nisso, como até o deputado Índio da Costa, o deputado Pedro Fernandes Neto, mesmo tendo a tradição da família, mas também teve um investimento do partido. Então, o Eduardo Paes, ele foi colocado pelo prefeito César Mello na política. Então, ele adquiriu essa experiência de trabalho, a competência, a gente não pode tirar a competência dele, que é um grande trabalhador. Inclusive, eu trabalhei com ele, sei da competência dele. Então, a gente acredita que o governo Eduardo Paes vai dar continuidade de grande parte das políticas públicas desempenhadas pelo nosso governo. Então, por isso que a gente decidiu, isso eu não posso falar pelo líder do partido, mas não sei se ele vai se pronunciar sobre isso, mas o que eu tirei da análise minha, do vereador do partido, que nós iremos fazer essa oposição responsável ao atual governo, propositivos, sempre levando proposta que possa contribuir para que seja desenvolvida políticas públicas importantes para o crescimento da cidade do Rio de Janeiro. E outro que a gente vai estar discutindo, outro exemplo, é a questão da Cidade da Música. Nosso posicionamento é totalmente favorável à auditoria que o então prefeito Eduardo Paes está realizando na Cidade da Música. Mas a gente discorda de ter paralisado as obras. Isso a gente acha uma responsabilidade muito grande, porque tinham recursos já destinados às obras para serem realizadas assim, acho que, se não me engano, não tem aqui, depois nós temos isso direcionado, são 35 milhões que foram destinados para terminar as obras. Aí faria auditoria, se estivesse faltando alguma coisa ou não, seria discutido. Então nós discordamos, porque tem a parte elétrica, por exemplo, diversas partes lá que estão paralisadas, isso aí com o tempo, ainda mais que a Barra da Tijuca, uma área que tem maresia, vai correndo tudo e acaba que o investimento aportado vai ser muito maior. E a gente acredita, o nosso partido, que a Cidade da Música irá trazer a centralidade cultural que o Rio de Janeiro perdeu para São Paulo. Então a gente vai debater bastante isso. Então eu estou fazendo esse direcionamento ao nosso líder do governo para que ele possa entender um pouco do nosso trabalho. E vou citar outro exemplo, a vereadora Lucinha conhece muito bem também, o ônibus da Liberdade. Há uma expectativa muito grande da população da Zona Oeste, desse programa que foi implementado pela gestão do nosso partido, do prefeito César Mello, que seja mantido. Mas até esse determinado momento, se eu não me engano, o contrato vai acabar agora em abril, nenhum posicionamento foi declarado a esse programa tão importante para a cidade do Rio de Janeiro, principalmente para a Zona Oeste, para evitar a evasão escolar. Lá, o problema de transporte é um problema extremamente sério, que precisa ser tratado com uma responsabilidade muito grande. A gente precisa ter um posicionamento, eu peço até o líder do governo que possa informar, eu já fiz o meu requerimento de informação, qual é a posição do atual governo, porque nós não podemos deixar milhares e milhares de crianças a ter um ensino, que é a obrigação, ensino básico, que esse ônibus proporciona a essas crianças. Então, a gente vai estar trabalhando dessa forma aqui na Câmara Municipal e eu também quero, nesse momento, parabenizar e agradecer a todos os vereadores. Quando eu citei a Comissão de Saneamento, que essa Câmara vem contribuindo muito para a Zona Oeste, nós já demos entrada novamente no requerimento para criar essa comissão e estaremos novamente lutando que a Zona Oeste tenha o saneamento aí estabelecido no máximo possível, um curto tempo, que a gente possa dar uma saúde melhor para aquela região que muito necessita. Então, senhor presidente, agradeço e, líder, quero só dar esse posicionamento. Nós iremos fazer essa oposição responsável e espero, logo depois do Carnaval, que nós definimos a questão das comissões, que a gente possa trazer o secretário de administração aqui, possa discutir isso. E eu me recordei agora também, outra política pública que a gente vai estar debatendo com o atual governo, é sobre a capacidade de gestão financeira
que o nosso governo sempre colocou em primeiro lugar. Não foi à toa que a secretária Eduarda, assim que assumiu, como estava sendo anunciado pelo gabinete de transição do prefeito Eduardo Paes, que teria um déficit de 400 milhões. A própria secretária declarou que a prefeitura, o prefeito César Maia, deixou 1 bilhão e 300 milhões de reais na conta do município, fora o pagamento dos funcionários, que foi antecipado na folha anterior. Então, essa é uma política pública que nós iremos defender também, iremos dialogar bastante com o atual governo nessa nova legislatura. Então, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Carlos Caiado. Com a palavra pela ordem, o nobre deputado, o nobre vereador Tio Carlos. Obrigado, presidente. Ao meu colega, vereador Carlos Caiado, queria apenas esclarecer uma coisa. Eu pedi uma audiência à secretária de Educação, justamente em cima do tema do ônibus da Liberdade, porque, caminhando na Zona Oeste, era sempre perguntado pelas pessoas qual seria o destino desse projeto, que é, na minha opinião, um grande acerto, de grande valor. A vereadora Lucinha reconhece, eu acho que todos nessa casa aqui reconhecem o valor do ônibus da Liberdade. E ela me garantiu que esse projeto terá continuidade. E eu saí de lá realmente satisfeito e vi na mensagem do prefeito aqui que ele vai dar continuidade a esse projeto. Isso aí me dá uma tranquilidade, até porque, assim como a vereadora Lilian Sá, a luta é incessante pelas crianças e principalmente pela educação. Só queria fazer isso porque tive... Deve dar uma parte. Claro. Só pedir o líder do Não é governo. permitido a parte. Não pode, né? Não, é só porque ela me garantiu, tá, a continuidade. Só isso. Queria agradecer aí a oportunidade. Pela ordem, o vereador Carlos Caiado. Só comunicar ao vereador Tio Carlos que o líder do governo transmita isso para a secretária, enfim, que seja transmitido para a sociedade lá na região, para os professores, para os diretores, porque eles estão realmente com uma instabilidade muito grande. E a secretária, enfim, até informalmente também tinha me comunicado isso, mas é preciso dar um direcionamento para aquela população que eles estão passando por um momento de intranquilidade muito grande. Então, tio Carlos, parabéns aí pela sua preocupação. Então, o DEM, mais uma vez, caminhando aí em conjunto, esperando que o atual prefeito mantenha esse grande programa que foi criado pela gestão do prefeito César Maia. A presidência comunica que, até o presente momento, não recebeu nenhum ofício das lideranças relacionado à formação das comissões. Passamos para o expediente final, não há nenhum vereador inscrito. A palavra fica franqueada, como ninguém vai fazer uso da mesa. Antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.